Olá, eu sou pesquisadora sobre o suicídio entre crianças e adolescentes. Gostaria de falar com vocês hoje sobre o chamado efeito Werther, um termo bastante conhecido na área da comunicação. Ele foi cunhado por um pesquisador em 1974 chamado David Phillips. O que ele observou é que, a depender do modo como um caso de suicídio venha a ser noticiado, especialmente se for de uma pessoa famosa, isso pode gerar um efeito de contágio psíquico. O termo efeito Werther foi cunhado também a partir de um livro publicado no fim do século XVIII pelo Goethe, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, aonde o protagonista, diante de uma desilusão amorosa, tira a própria vida. O que se observou na Europa é que, logo depois da publicação do livro, ocorreu uma série de suicídios de jovens que estavam vestidos de um modo semelhante ao Werther e também que usaram um método parecido. Então, na área da comunicação, mas também da psicologia, a gente entende que, dependendo do modo como um suicídio é levado a público, pode sim causar uma contaminação psicológica de massa, uma disseminação de tentativas de suicídio. Bem, nós temos que tomar essa informação de um jeito muito cauteloso, porque a própria OMS nos diz, num guia lançado o ano passado, Live Life, que falar de modo responsável sobre o suicídio, mais do que um fator de risco, é um impulsionador de prevenção. Não por acaso, nós temos no Brasil uma campanha de prevenção chamada Setembro Amarelo. Ela foi criada há poucos anos pela Associação Brasileira de Psiquiatria, instada pela OMS já nos anos 2000, quando se observou um aumento significativo de mortes, sobretudo entre crianças e adolescentes. Nós só podemos desconstruir tabus levando informação correta e segura às pessoas, inclusive crianças e jovens. Isso vale também, por exemplo, para o abuso de drogas entre jovens ou para a gravidez precoce. Do mesmo modo, o suicídio. Uma criança ou um adolescente que tem notícias de alguma morte próxima dela, que ela ouve dizer que isso pode ter a ver com suicídio, e chega para um adulto, para um professor, para uma mãe, para um pai, para alguém próximo e pergunta o que é suicídio, ela está tentando abrir um canal de conversa, de informação. Isso é muito precioso para nós, educadores, terapeutas, mães e pais. Porque a educação, ela só pode atingir o objetivo da prevenção se nós não nos esquivarmos dessa pergunta que a criança faz. Então, o melhor jeito de lidar com essa pergunta é respondendo à criança, do modo mais simples possível. Eu posso dizer, por exemplo, que algumas pessoas sentem um sofrimento intenso com alguns pensamentos, com alguns sentimentos que elas não conseguem controlar e que elas acham que pode ser feio, que alguém pode achar que elas estão fazendo algo de errado pensando, por exemplo, em deixar de viver. E que o problema não é ter esses pensamentos, o problema é não pedir ajuda. Então nós podemos aproveitar o impulso, a curiosidade da criança para tentar dar uma explicação simples para ela, realista, né? E de alguma maneira já deixar claro para ela que a grande questão, né, é que ela precisa pedir ajuda. Então, isto para uma criança que pode estar identificada, né, com a notícia de um suicídio no ambiente próximo dela, é muito importante, porque você já está, de alguma maneira, educando para a prevenção, na medida em que você sinaliza para a criança que o importante é que ela peça ajuda, que ela confie que o adulto vai ser capaz de ouvi-la, de oferecer uma explicação minimamente razoável e que ela vai poder, então, voltar a falar com essa pessoa se ela precisar de ajuda também. É isso, pessoal. Até mais.